me levou a encontrar com a Sara Panambi, que é a artista que está aqui ao meu lado, porque na época ela realizava uma pesquisa de arte corporal, de modificação corporal, mas especificamente sobre suspensão corporal, que é a prática de transpassar ganchos pela pele e retirar a pessoa do chão através de cordas. Isso é uma suspensão corporal. Na época eu trouxe isso desse viés da performance, desse contexto cênico, eu comecei a desenvolver isso no Brasil em 98. Era um ritual indígena norte-americano, hindu, tem alguns exemplos na Ásia, assim, nas Américas, mas no contexto artístico eu comecei a realizar em 98, a Sara começou a pesquisar isso em 2007, 2008, aí acabou sendo apresentada a mim, por pessoas que trabalhavam junto, e anos depois a gente encontrou com o Matheus e mais uma série de pessoas que a gente acabou fundando a Casa 24, que é uma casa no Rio de Janeiro, na Lapa, em Santa Teresa, onde a gente realiza experimentos corporais diversos. A palavra dispositivo aqui surge como uma provocação. Eu, tentando falar um pouco sobre a minha trajetória, eu acho que meu dispositivo mais forte é meu corpo mesmo. Foi uma coisa que eu percebi com a idade do Ravi, com 2 ou 3 anos. Eu gostava muito de me pintar de índio no carnaval. Eu sou paulista, então os índios no estado de São Paulo foram dizimados há mais de 100 e poucos anos. E eu tento puxar essa minha referência, que eu não tenho muito próxima, mas eu tenho desejo de tê-la. Então, é uma honra estar no estado mais indígena do Brasil. E assim, é muito novo, muito forte para mim a experiência de estar aqui participando desse colóquio. Porque eu busco isso há quase 40 anos, assim, ter um corpo mais índio. E por isso que eu falo que eu transito em todos os mundos também, que eu acho que o índio tem o índio, não falo índio também é um termo bem horrível, assim, bem genérico e tal. Então, as comunidades tribais, as comunidades originais têm uma visão sobre arte, sobre linguagem que é diferente da visão europeia acadêmica. Então, por isso que eu gosto de transitar nos dois mundos também. Mas aí eu vou passar a bola porque o meu dispositivo começou a precisar de água. Fala aí, tá? Bom, boa noite. Meu nome é Sara Panambi. No Facebook eu sou Elton Panambi. João. Eu fiz uma graduação na PUC de São Paulo, junto com a Michelle. A gente se formou em Artes do Corpo. E é uma graduação que acho que agora tem uns 20 anos. Não? Ah, por aí, né? 18, tá ficando de maior. E, enfim, né, essa vivência de fazer uma universidade particular, né, uma universidade que tem um braço da igreja muito forte, né, afinal é uma igreja católica, é uma igreja, praticamente uma igreja católica mesmo, mas é uma universidade católica, né? E muito burguesa, né? Eu venho de um bairro de São Paulo que chama Capão Redondo. Não sei se todo mundo aqui conhece Capão Redondo, ficou bem famoso com Racionais MCs, na década de 90. Né? E o Capão ele tem a grande fama, praticamente mundial, de ser um dos bairros mais violentos do mundo, né? Com índices de países em guerra civil, né? De assassinatos de jovens negros. Né? Então, enfim, vindo dessa marcação social, né, e depois encontrando com a performance, com as linguagens artísticas, né, com as linguagens do corpo, ali na PUC de São Paulo, eu comecei a pensar muito nessa questão, né, do corpo não como suporte, mas o corpo mídia também já não está cabendo mais, saca? Enfim, não estou achando uma palavra para definir legal agora. Dispositivo, a provocação é isso, né? Mas como esse dispositivo mesmo, né, para se pensar limites, se pensar fronteiras, né, que são fronteiras geográficas, são fronteiras de corpo também, fronteiras afetivas, relacionais, enfim. E nisso eu queria falar minha fala até um pouco mais, fazer uma coisa mais caretinha. Queria ler um textinho
para vocês compartilhar um pequeno texto e mostrar algumas imagens também. Né? O Matheus hoje ele falou um pouco da casa, né, hoje à tarde, falou um pouco dessa experiência da Casa 24. E o Felipe também trouxe um pouquinho agora. E aí eu queria falar um pouco mais, então, dessa casa. Mas principalmente na vida. E aí eu dividi os capítulos dessa dissertação com cavidades e buracos do corpo. Né? Então eu começo na boca e termino no corpo. E esse é o penúltimo capítulo, que é a vagina, foi onde eu falo da casa. Então, Casa 24, o que penetra e o que faz penetrar. Em fevereiro de 2012, Felipe, Rafa e eu nos mudamos para a Casa 24, de uma das escadarias de Santa Teresa. Uma casa no começo do século XX, mal cuidada, o teto caindo e a fiação começando a pegar fogo. Cheia de memórias de objetos de pessoas de várias gerações da mesma família, bizarrices em geral. Numa proposta de construir um ambiente de moradia e de trabalho, com sala de ensaio e ateliê de sucata, iniciamos as obras em março, com Marcos e Manuel. Retirada do forro antigo, reforma do telhado, copa, rachaduras e fiação elétrica. Foram 6 meses de trabalhos intensos, cadenciados pelos sons da maquita cortando madeira e azulejo. O Manuel cantando numa língua só dele. O Marcos gritando: "Ô, Manel!" Martelo, marreta, pé de cabra. Desempenadeira passando massa na parede. Nuvens carregadas de poeira preta, cheiro de cachorro velho. E as caixas amontoadas de objetos, os móveis cobertos com lençóis. Casa fantasma habitada. E o Paulo Abacate, o MC, que chegava nos fins de tarde e noites para ajudar a gente a levar os sacos de entulho para a rua. Gente fina. Muita defumação, muita doação. Desinfetante, água sanitária, vassoura, escova, rodo, panos, esponjas. Os rastros vivos e mortos pela casa. Show, Ratanás! Daí os fluxos. Foi chegando gente para passar uns dias, outros só para passar mesmo. Suco, Rosa, Bruno, Dini, Saulo, Clé, Mogli, Pedro, Larissa, Cíntia, Matheus, Ron, Sil, Lúcia, Vera, José, Roberto, Chapa, Kleber, Célia, Carola, Ander, Mariana, Luiz, Gil, tantos. E cada corpo traz complexidades. O compartilhamento do espaço comum manifesta os desejos e os costumes, que se combinam, se trocam e se transformam. Chegam matérias riquíssimas, sabedorias de quem pega carona de caminhão na estrada, de quem viajou o mundo todo, de quem migrou do sertão para São Paulo, de quem foi do sudeste para o norte, de quem não sabe o que vai fazer, de quem era metalúrgico, de quem é de trabalho, de quem entrega poesia na rua. Você gosta de poesia? Redes se espalham. A concentração do Bloco Livre Reciclado e do Museu de Colagens Urbanas passou a ser aqui. A casa virou camarim. Veio Ronata e brincar com os nossos corpos, La Congelada de Uva e o frango de Macunaíma. Kleber Gomes Reis e Joana com a gíria de esquerda de Maísa. Pedro Costa e a Revolução do Palmole. E virou um lugar de ficar nu, de comer bem, de acolhida e de partilha. Presenças que nos penetram e que são por nós penetradas. A família degenerada agradece a presença de todos. Tomem nos seus pulsos. Percebemos que o espaço instaurado tratava de uma casa performativa, onde a qualquer momento podia ter alguém performando, surtando, no melhor sentido. Em homenagem à ocupação Casa 24, no Morro da Conceição, no centro do Rio, batizamos a nossa com o mesmo nome. É casa de viado mesmo. Cá moram o Felipe, a avó, Rafi, que é da primeira temporada, agora é o Matheus, eu, o avô, Félix Gattari, a gata transhomem, Jataí, o gato transmulher, e agora tem a neguinha também. Habitam aqueles que são de Pachamama, de Shiva, de despacho, daquilo que for de ser labiríntico, como as velocidades do sistema límbico, que vêm os reptílicos, os etílicos, os sanguíneos, as urobservações. Sejam bem-vindos à Casa Devi. É isso, gente. Se quiser deixar passar. E aí eu vou deixar assim sem falar mais nada, porque aí a gente deixa aberto para pergunta também. Acho que vai ser mais legal.
partir daí, eu lanço algumas questões do meu modo de existir a partir de ações e performance. Eu vou também fazer como a Sara, um texto, porque eu acho que nesse momento de pesquisa entre corpo e performance, eu acho que a escrita compõe o meu modo de organizar um pensamento na arte da performance também. Então, pensando nessa provocação do corpo como dispositivo, eu vou também utilizar dessa possibilidade de linguagem que é a escrita, para poder falar também um pouco, traduzir as palavras, para explorar o sentido literal delas, a quem de expressar meu ponto de vista e impor visão de mundo, propõe uma criação de nexos e sentido da minha subjetividade para um processo criativo em performance e arte. Merci beaucoup, Blanc. Antropologia, ação, situação, performance, ou então manual para experienciar e expressar a vida. Muito obrigado, Branco. Surge uma ação performática. Essa frase é agente fruidor do discurso poético do meu corpo em devir performance. Sendo assim, afirmo minha criação artística atrelada às noções das representações sociais falidas e estigmatizadas, à noção de estética para criar performance. Aqui, a escrita é meu corpo presente. A escrita como política para o corpo potente, agente de ações interrogativas na arte contemporânea, provocando um discurso sem querer finalizá-lo, apenas tensionando os seus sentidos para além da arte contemporânea. Sou radicada na Roma Negra soteropolitana, ou seja, Salvador de Bahia. Venho me destacando na cena de arte contemporânea por explorar a ordem do discurso, do corpo e devir performance. Portanto, escrever essa dissertação é uma estratégia de contextualizar minha produção artística numa geração, a fim de haver uma voz do ponto de vista nos escritos sobre a produção de arte do fazedor. Para isso, faz-se necessário configurar as palavras como balas de armas de guerra, como uma possibilidade da obra em processo de criação artística resistir nos estudos das artes visuais no estado da Bahia. Noção de si. Então, assim, essas reflexões acerca do fazer performance vêm, sim, de um estudo sobre Deleuze, né, e o corpo dispositivo. Então, assim, nesse momento, para mim, está sendo uma maneira também de falar a maneira como eu experiencio esse dispositivo. Então, está fazendo também essa possibilidade de um estudo, não historiográfico, mas assim, um estudo desse corpo que produz subjetividade, e nessa subjetividade ela é inacabada, né? Então, é meio que trazer essa discussão desse fazer precário, desse fazer o que tem agora, o aqui e agora. E aí, assim, nos últimos meses, com esse discurso que eu estou aqui proferindo para vocês, eu consegui fazer algumas viagens de residência artística, e aí eu tive a possibilidade de descontextualizar o meu trabalho, né, e recontextualizar no sentido de uma poética. Então, assim, eu vou passar um vídeo e vou continuar mostrando algumas imagens que, assim, nas artes visuais, aí eu vou falar também do ponto de vista de uma escola. Nas artes visuais é necessário que a gente organiza um portfólio, né? Então, assim, isso me faz pensar e refletir sobre uma possibilidade de construir uma trajetória da minha produção artística, que, ao meu ponto de vista, eu acho isso tosco, mas a gente cumpre as normas como elas devem, né, para poder se manter no sistema.
porque eu acho que a gente tem que agir como vírus, né? Então, cumprir a norma não quer dizer que eu não sou macaco, eu posso fazer as normas também. Então, aí eu vou mostrar para vocês o portfólio, também no intuito de gerar uma discussão nessa, não sei, se esse registro de performances que eu venho constituindo nessas residências. E aí, assim, eu dividi como projetos residência artística, um trabalho artístico de produção individual, que é o Mercy Blanc. Aí tem uma produção com um artista japonês, que é o Yosuke Kitamura. Ele vive em Salvador há 10 anos. E ao mesmo tempo ele não fala muito bem português, mas ele entende. Mas, enfim, aquela dificuldade de linguagem, parece que eu estou sempre conversando com uma criança. Aí tem uma produção com Alex Oliveira, que é a minha crise existencial hoje, no quesito de, não só de direitos de imagem, mas no sentido de o que a minha imagem produz enquanto sentido e o que eu estou dizendo e como isso está sendo usado. E aí eu discuto também essa questão da produção de imagem. A gente pode criar um nexo de sentido que a gente quiser. Aí tem a Musa Paradisíaca, que foi uma ação que eu fiz com um grupo de interferência ambiental da Bahia. Eles são bem conhecidos, que ganhou o prêmio Rumos, é o GIA, então aí tem a Ligia e o Canvará, uma exposição coletiva, que aí para mim é muito interessante, que eu posso participar de uma exposição que tem o trabalho da Cocopusco, enfim, todo o métier da performance que a gente lê do livro. Eu estava com eles numa exposição coletiva, e aí eu começo a questionar o que é coletivo dentro desses espaços também, porque para mim é muito importante transitar nos lugares para entender o sentido que as palavras carregam em cada lugar. E meio de contextualizar mesmo, porque a noção que eu tenho de coletivo é totalmente diferente da noção de exposição coletiva que é aplicada nas nossas cabeças, enfim. Aí tem um trabalho com o Paulo Nazaré, que aí, por conta de uma solicitação universitária de procurar um par artístico que comprove o que eu estou dizendo enquanto produção é real, enfim, procurar algum artista que dialogue com o meu trabalho de uma forma que seja verdadeiro. E aí, nessa caminhada para que isso seja real, para eu poder falar do meu ponto de vista enquanto experiência, eu cruzei com o artista Paulo Nazaré e comecei a produzir com ele. Aí aqui foi uma residência artística. As fotos elas vão ficar um pouco meio comprometidas, mas tem tudo na rede, depois a gente pode trocar Facebook, está tudo lá. Foi uma residência que eu fiz, uma residência artística na Casa Capacete, financiada pelo Itaú Cultural. Não sei se vocês sabem, o Itaú Cultural, o banco que domina a nossa cultura, né? E detém todos os nossos acessos e nossas maneiras de pensar, enfim, toda a nossa subjetividade. Mas é importante transitar nesses espaços de poder ao meu ponto de vista. E aí eu fiz essa residência com esse coletivo de Salvador, que conheci o GIA. A gente ficou um mês numa casa na Glória, que os meninos são do Rio, eles sabem dizer que na Glória é um bairro de classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro, super bem acessível. Então, aí quando eu me questiono fazer uma residência num lugar com fácil acesso, né? Uma coisa quase que burguesa, né? Tipo, viver às custas do Estado, fazer uma residência, criar, com tudo fácil. Não sei, também é uma lógica de pensar. É uma questão para mim, porque assim, eu venho de um pensar da precariedade. De repente eu começo a ter acesso aos lugares e nesses acessos eu começo a me questionar o estar. Eu quero estar para também questionar, só que não dá para questionar de fora, né? Meio que boneco na vitrine, não quero, para estar dentro. Então eu comecei a me questionar nesses processos de residência artística. E ao mesmo tempo eu fiz essa performance. Nessa época foi quando a gente se reencontrou, eu, Sara e Felipe. A gente ficou uns 2 anos mais ou menos sem se falar, por conta da vida mesmo, cada um foi seguir o seu rumo. E aí eu comecei a fazer um processo artístico menos colaborativo, mais individual. Então por isso também eu estou
frisando esses pontos de vistas aqui. E aí foi também uma homenagem, que era o Aos Porcos, é um trabalho que eles já têm, que eles fazem mais no sentido da body art, que é a perfuração do corpo, né? E aí eu faço uma homenagem, mas assim, no sentido de corpo limite, mas só que num outro sentido. Porque eu tiro 5 metros de pérolas da vagina, e aí eu começo a experienciar os ofícios como poética para a constituição também de ações e performance. Aí eu faço esse trabalho em residência com um grupo de pessoas no jantar. E aí depois eu faço uma outra residência artística no começo desse ano. Eu vou para a cidade do México e de repente eu me vejo como um idiota, turista, imbecil, porque eu só sei do México sobre Chaves, Chapolin. Eu não sei sobre a política, nem a economia, nem a produção artística direito, tudo meio borrado, meio imbecilóide, assim. E aí eu começo a pensar sobre os ícones, né? Cada espaço social vende para a nossa subjetividade. Então, chegando no aeroporto, a primeira coisa que eu vi foi umas reproduções de Frida, constantemente nos telões de plasma. Aí eu falei, caralho, é verdade, Cidade da Frida Kahlo, Diego Rivera. E aí eu começo a fazer uma pesquisa meio nessa imagem iconoclasta mesmo, que é também uma fonte de... Enfim, eu fico pesquisando muito essa coisa da imagem iconoclasta do corpo feminino. Essa questão do corpo negro surgiu por conta da apresentação do trabalho em ação com as outras pessoas. Aí as discussões elas começam a transbordar por conta da maneira como eu apresento o trabalho. E aí eu começo a trabalhar com essa coisa iconoclasta e trago essa questão da Frida Kahlo, e na representação bem tosca de imagem mesmo, produzindo algum sentido. E aí eu começo, enfim, aí acabou esse trabalho de residência artística, eu volto para Salvador e está tendo a terceira Bienal da Bahia. E depois de não sei quantos anos, não sei dizer quantos exatamente, no estado. Então começa-se a resgatar uma memória da cidade de uma Bienal de não sei quantos anos que não existe. E aí eles fazem vários eixos, eu tenho várias críticas em relação aos eixos, eu não vou ficar fazendo propaganda da Bienal, mas ao mesmo tempo, nesses eixos, o Paulo Nazaré foi convidado para a Bienal, e aí ele estava fazendo um trabalho de respeito ao arquivo público e a ativação do Museu Nina Rodrigues. O Museu Nina Rodrigues em Salvador é o primeiro museu da escravidão do país que legaliza e certifica o racismo e diz que ele está desativado, mas aí quando começa esse processo da Bienal, percebe-se que ele não está desativado, ele está esquecido como várias coisas públicas no nosso país. A tentativa de apagar é a tentativa do esquecimento daquele espaço, mas aquele espaço ainda é mantido, porque existem funcionários, existe um grupo de documentos de torturas, existem restos de corpos, existe, não está apagado, está ali, e ao mesmo tempo nesse espaço desse museu, a comunidade do lado ocupou um espaço que é de área federal, porque tem um museu, enfim, tem toda essa dubiedade de gentrificação e várias histórias em Salvador. E aí eu encontro com o Paulo Nazaré, a gente faz o almoço. E aí veio essas declarações e eu entendi a importância da poética de constituir esse trabalho. E aí, depois de fazer todo esse processo de enrolar todos os corpos, a gente queimou essa caixa em alto mar. E aí, a gente escolheu a comunidade da Gamboa, que é ao lado do MAN. O MAN é um casarão de cana-de-açúcar desativado e onde a senzala hoje é um museu. Olha só, onde a senzala hoje é museu. Enfim, né? Essas coisas. E aí, ele escolheu essa comunidade, aí as pessoas que estavam no museu vendo essa ação, elas não foram na favela com a gente para queimar a caixa, para fazer essas coisas, né? Então aí a gente também mensura, né, esse lugar dessas representações, como elas se constituem. Aí aqui, aí acabou o Paulo Nazaré, aí aqui eu já encontro com esse artista japonês e começo a fazer uns trabalhos em fotografia.
E aí ele traz toda a linguagem dele de fotografar negros e negras de prostituição de uma zona portuária de Salvador, da região da montanha. Existem muitos fotógrafos que já usurparam desses corpos durante muitos anos e anos, nessa coisa do fotojornalismo, de repente vira uma foto artística, de repente tem um catálogo, de repente tem uma exposição, de repente uma foto e aqueles corpos ainda continuam esquecidos. E aí eu começo a trabalhar com ele, que ele tem essa investigativa, e eu começo a fazer umas fotos em que eu constituo uma imagem. Então, assim, a gente faz uma direção de arte em que eu dou voz para essas imagens e confio muito no trabalho dele, do clique, né, de fotografar muito no escuro. Então, comecei a fazer umas coisas com eles, uma coisa meio de funeral, né, funeral, sempre funeral. Aí aqui a ação Merci Beaucoup Blanc, que ganhou prêmio atualmente de um salão de artes visuais, e aí novamente eu começo a questionar esses lugares, ganhar prêmio, ganhar diploma, enfim, é sempre necessário nesse palco, alguém tem que sempre dizer alguma coisa sobre o que eu faço para poder ser validado, né? A minha existência, a de todo mundo, a de qualquer um, é sempre esquecida. Então, a arte me traz essa possibilidade de transitar nesses lugares e o meu modo de fazer essa arte começa a tensionar e a criar ações, enfim, procedimentos do que diz respeito ao performance, ativismo, sei lá. As pessoas começam a consumir isso, né, por conta desses lugares de validação. Aí também eu convido ele para poder fazer umas fotos. E aí foi a primeira residência artística que eu fiz em Salvador, que eu não conheci na cidade. E aí a gente descobriu que o significado de musa é banana. E musa paradisíaca, né? É o significado, como se diz, é uma expressão científica, né? Acho que é isso, É uma expressão científica, é uma coisa da agronomia, para dizer espécies de banana e tal. Aí, musa paradisíaca é uma banana que dá em Salvador, que é a banana da terra, então tem toda uma história. E aí a galera começou a investigar isso, aí a gente foi lá para a Feira de São Joaquim. E aí nesse momento, a Feira de São Joaquim, que é na região portuária da Baía de Todos os Santos, ela está, enfim, eu costumo dizer que Salvador é a prima pobre do Rio de Janeiro. Porque, assim, a sensação é que dá que sempre vão destruir tudo, mas sempre fica naquela coisa do jeitinho brasileiro. Está acontecendo, mas não está, está acontecendo, mas não está. E aí, essa feira, ela foi feita em galpão e foram ocupadas por pessoas durante anos e anos, vendendo, enfim, um grande mercado, né? Um grande mercado, um galpão. E ela foi desconfigurada para poder fazer uma reforma, e a reforma entra sempre nessa lógica desses prédios que a gente vive, né? Bem quadradinho, assim, parece uma cadeia, umas bainhas, e aí nesse momento está acontecendo essa coisa aí na feira. E eu começo a fazer umas explorações ligadas à banana e a exploração desse corpo também feminino como objeto. E aí é um resumo mesmo, assim, meio de portfólio. E aí é isso, eu deixo aberto para perguntas. Enfim, vendo as suas fotos, quando a gente pensa nessa questão da mulher negra enquanto objeto de desejo, e não simplesmente como alguém que eu possa amar, digamos, mas sim usar enquanto corpo. E como as pessoas elas são muito hipócritas, no sentido de não olharem muito para isso e não quererem aceitar muito essa questão. Então, as tuas fotos, para mim, elas escancaram isso de uma forma muito bacana. E é muito legal a nível de questionamento mesmo, dessa questão da mulher negra na nossa sociedade, de como a gente foi
vai construindo isso, né? A nossa realidade. Chega mais? Eu acho que essa diferença de lidar com o corpo da mulher negra, onde tu vês aqui no Brasil, tu falaste na Alemanha e no México, que tu desse essas vivências e performances. Eu queria complementar essa questão que foi um lugar na tua fala que me chamou a atenção também, que você falou muito em recontextualização. Né? Você propõe seu corpo como dispositivo ou para acionar, né, determinadas sensações, determinadas representações. E aí, quando você transita de um espaço para outro, né, você aciona outras experiências, né? Aciona uma outra referência histórica, um outro background, outra cultura, né? O gesto em outros países é um gesto diferente, o entendimento desse corpo é diferente, sim. E aí eu acho que a tua pergunta é importante também, assim, saber como é que se esmiuça, por exemplo, da performance, como é que você sente isso, assim, de volta, esse olhar que volta para você, né, nesse momento. Antes, só mais uma coisa. É sobre a comparação que fizeram que tu falaste, não? A gente estava já. Na Alemanha eles compararam a vendas negras. Como tu recebe essa comparação? Uma coisa boa ou uma coisa ruim? Aí é que tá, a construção de representação do corpo é sempre ambígua, ambivalente, tem sempre vários sentidos, né? E depende de cada contexto, esse sentido vai e se altera. Só que é interessante que dentro desses sentidos que ele se altera, a maneira ao qual a presença dele, em alguns lugares, né, de normatividade, vamos dizer assim, sei lá, o aeroporto. Isso é ressaltado. Então, assim, não sei se vocês já ficam assistindo coisas policiais, mas quando tem coisas policiais para poder... Enfim, aquela sempre velha pergunta do jornalista, como que você identifica como se fala? Como que você identifica uma pessoa que enfim, meliante, não sei, eu não sei, enfim, qual seria uma palavra para poder falar sobre isso. Mas como que você identifica uma pessoa? Aí, geralmente, ele sempre vem com os estereótipos. Negros, índios. A gente estava fazendo audiência em formigueiro e os policiais pararam assim, o pessoal estava no formigueiro. E a Dina chegou para perguntar, né, ao policial por que tinha parado essas pessoas e não aquelas outras. Ela falou, não, mas é rotina, de rotina. Então, e aí assim, aí dentro disso é interessante que assim, nos lugares de normatização, aeroporto, polícia, averiguação de fronteira, essas coisas, isso é ressaltado. Quando eu preciso de um atendimento público, é ressaltado, né? Eu devo estar, sei lá, enfim, eu não devo ter esse tipo de atendimento. Ou até mesmo quando é uma matrícula, né? Porque também tem esse lugar de educação como um espaço de poder também, né? Empoderamento de corpos. Então, assim, quando você vai vendo esses lugares, você vai vendo que o discurso ainda não se caiu por terra abaixo. Né? E aí, isso estou falando do meu país, dos lugares de representação do meu país. Ainda recentemente, também no México, não há negros dentro do discurso norte-americano daquele espaço, assim, enfim. Eu estava na cidade do México, então eu estava num lugar mais cosmopolita, uma cidade grande. Só que é interessante observar os ícones e os produtos de consumo, né? Então você vê todo um consumo de vida norte-americano, America for Life, né? Cotas, então, você vê um tom, mas só que você vê, enfim, você vê as noções de consumo de cada corpo que está naquele lugar. Então, assim, esse discurso de embranquecimento, eu não estou falando no sentido de cor de pele, eu estou falando no sentido de consumo, de escolhas e devires e deveres, né? E aí, assim, essas escolhas, esses deveres, eles estão muito borrados. Então, por isso que eu falo, eu quero estar nos dois lugares. E às vezes eu peco, né? Porque eu não tenho a melhor resposta, né? Eu não estou trabalhando nesse lugar de ver de verdade, é sempre de imprevisto, improvisado, impróprio, né? Algum momento na tua vida tu paraste e te arrependeste em relação a... É interessante utilizar essas metáforas desses corpos decrépitos,
para falar de uma precariedade que a gente quer sempre esconder com algum remédio, com alguma obviedade, né, estética mesmo, assim. Mas, ao mesmo tempo, é sempre uma crítica, né? Eu acho que, por isso que eu faço performance, porque eu quero estar sempre nesse processo de crítica. Quando começa a se delimitar uma curva, eu vou lá e, não é isso, quebra. E aí, então, eu acho que a sua pergunta cabe nessa resposta, sinceramente. Posso, porque a tua questão me deu uma reflexão, a minha reflexão de ontem, né? Bom, esse processo na casa foi muito louco, na verdade, né, Felipe? Porque ele começa de uma urgência, né? A gente precisava arrumar uma casa para morar, a gente estava se mudando para o Rio. E o Raf, né, que é esse amigo da primeira formação, ele até estava, enfim, né, em várias imagens aí. E ele é um cara que ele veio dos Estados Unidos, morando no Brasil, está morando no Brasil faz um tempão. O Raf é da nossa cidade, né, está com 30 e poucos anos. Morou em Recife, morou em Olinda, morou no Pará, em Belém. O Belém inteiro conhece Raf. É impressionante, sério. Eu sou mais falar do Rio de Janeiro. E a gente costuma brincar que ele é o amigo mais gente fina que a gente conhece. Né? Poucas pessoas percebem, assim, logo de primeira, né? Mas enfim, a gente se juntou com o Rafa para morar lá, e o curioso é que o encontro com o Rafa também foi um encontro por causa da performance, né? A performance sempre acabou costurando um pouco, né, nossas histórias. Eu e o Vi também, né? A gente se conheceu por conta dessa suspensão, né, que fazia parte da minha pesquisa de graduação. E a gente, enfim, a gente é companheiro, né? Aí, bom, aí a gente decidiu se juntar então com o Rafa, que a gente conheceu lá no Rio de Janeiro um ano antes, no shopping do La Ponte Nostra, que é um grupo de performance que, enfim, tem integrantes de vários países da América Latina, mas é principalmente formado por artistas mexicanos, né, que discutem muito fronteira, esse estado desse corpo outro, né, o corpo não quisto no espaço social, né, por não discutir esses tensionamentos. E a gente foi nessa casa, né, uma casa que de fato, né, como eu estava escrevendo no texto, como vocês puderam ver pelas imagens, ela estava bem destruída, né, é um casarão que tem pelo menos 100 anos. E, enfim, fiação pegando fogo, né, aquele caô todo, e a gente resolveu encarar esse desafio de morar na casa, se mudar para ela e fazer a reforma morando dentro dela, né. Isso foi muito interessante, porque trouxe pra gente uma outra referência também, né, porque a gente, enfim, mesmo tendo vindo do Capão Redondo e tal, eu desde assumi a minha posição um pouco burguesa também, né. Afinal de contas, enfim, eu moro, essa casa é em Santa Teresa, né, não é um bairro de periferia, né, é um bairro até bem conhecido, né, pelos ateliês, os artistas e não sei o quê. Mas a gente vê essa outra precariedade, né, de você não se mudar para uma casa que está toda inteirinha, né, arrumadinha, aquele apartamento novinho, né, aquele piso que brilha. Né? E como é que é você encarar e botar a mão na massa mesmo? Então vai ter que quebrar, então a gente vai quebrar. Né? Então de meter o pé de cabra, de meter a marreta numa parede, né? De ficar transportando móveis de lá para cá, porque tem que arrumar um cômodo de cada vez. Né? E dentro disso, morando nessa casa enorme, que é uma casa que tem 3 quartos, 2 salas, a gente falou, cara, não é possível a gente morar em 3 pessoas aqui. Né? A gente só morar aqui e usar a casa só para morar. Isso é muito mesquinho, né? Isso é muito individualista. Então a gente falou, vamos usar a casa para abrigar geral, né, cara? Quem estiver chegando aí no rolê, a gente tem muito amigo punk, anarco, a galera tá sempre viajando de carona, e de repente precisa cair em algum lugar, e ali é muito perto da Central do Brasil, também, então é um pouco meio estratégico, né? Para esses nossos amigos que chegam. E começou a ser sede não, né, mas uma base de encontro do Bloco Reciclado, do Museu de Colagens Urbanas, que são coletivos, né, que não tem cara, não tem nome, de liderança porra nenhuma, e que saem na rua para buscar outras ligações ali, procurar com o nosso corpo ser um dispositivo para disparar outras relações na cidade.
né, que não sejam só essas relações engessadas e que nos atropelam o tempo todo. Ela falou de conferência. Bom, eu comecei a trabalhar com colagem, o que me levou à performance, depois levou a conhecer a Sara. Mas antes de trabalhar com a colagem, eu tenho uma compulsão por coleção. Eu sou um colecionador compulsivo, tenho coleção de coleções. Aí uma hora que isso já estava me afogando, isso não estava cabendo dentro da minha própria casa, com as minhas coisas, eu comecei a achar que era um desperdício também só acumular aquilo. E a colagem, quando entrei na faculdade, comecei a trabalhar com colagem, me trouxe essa solução para utilizar as coisas que eu tinha acumulado, comecei a colar incessantemente tudo que eu tenho guardado. Depois comecei a tentar para os objetos também descartados. Não é exatamente um trabalho com reciclagem, é um trabalho com ressignificação de objetos, com reutilização de materiais. E é claro que isso mudou completamente quando eu fui morar no Rio de Janeiro, né? Comecei a ver aquele mar de lixo de carnaval, aquelas ruas, aquele monte de móvel antigo abandonado. A gente começou a mobiliar a casa só com lixo. Até hoje eu arrasto coisa para dentro, até ir por um xinga, eu levo para fora. Então é meio aquela coisa do maluco também, do mendigo. Assim, a gente começou a se relacionar muito mais com gente na rua. Eu virei pichador, assino, não vou falar que eu assino. Mas enfim, fechador, burro que fala eu que assina num microfone sendo filmado. E é isso, assim, começamos, assim, saiu do estado de São Paulo, que é um estado super nazista, que apaga corpos diferentes, corpos, tem um conceito que eu gosto de usar, que é o freak, que é aquele corpo bizarro, não padrão, e como esses corpos eu quero andar, desses corpos que eu quero falar, é esse corpo que eu quero ser também, porque tem uma lógica que fala aí que a gente deve ser parecido com a norma social. Então, eu acho que a sociedade está completamente doente, está buscando coisas completamente vazias e venenosas, então eu quero sair desse contexto e ser o outsider mesmo, assim, eu quero andar com o pessoal da rua mesmo, o pessoal mais parecido com algo, uma potência não opressora. Então, sair do estado de São Paulo foi muito importante. Ir para o Rio de Janeiro fez com que eu parasse de me apresentar com performance só em galeria, exposição, boate, lugares da arte. Assim, não tenho mais predileção por esses espaços. Eu gosto muito de experimentar a rua também. Então, eu nunca tinha feito performance de rua, por exemplo. Eu tinha quase 15 anos de experiência de performance e não tinha feito nada na rua. Então, o Rio de Janeiro também me influenciou nesse sentido, de tudo muito mais na rua. A Casa 24, não sei se vocês perceberam, ela fica numa escadaria. Então não passa nem skate na frente, nem bicicleta, nem carro, nem moto, não passa nada, não sei gente a pé. E as pessoas que ficaram com uma escada longa, quando vem de baixo, a nossa área da escada é onde elas param para respirar, porque é muito exaustivo subir, são muitos degraus. Então, a nossa região é bem na área onde o pessoal para, observa, tem uma planta bonita, tem uma pintura na parede, então a gente acaba entendendo que o espaço privado deveria extravasar para fora e o espaço público deveria entrar também. Então, é uma casa muito aberta mesmo, vários eventos entram as crianças, a gente invade um monte de criança naquela casa lá. A gente costuma brincar que festa boa é festa com criança, a gente não tem preconceito da presença de crianças, de nenhum tipo de idade, de origem. Então, assim, é uma forma de usar todos os dispositivos corporais possíveis. A gente falando de dispositivo, eu falo assim desse processo de coleção, de catação. A Cíntia citou, meu pai ser agrônomo, era trabalho, caderno de campo. Mas enfim, são os formatos de cadernos, então eu vou coletando lixo, desenho, ideias, projetos, desenhos de figurino. Mas como assim, eu desenvolvi uma paixão muito grande pelo objeto, pelo tato, eu ao mesmo tempo desenvolvi uma ojeriza pela tecnologia. Eu me relaciono muito mal com a informática, não soube até hoje digitalizar quase nada do que eu tenho. Mas eu tenho um Facebook lá que me falaram em 2007 que era legal ter, então é meu portfólio, se quiser depois eu passo, adicionar lá, Felipe Espino, eu adiciono todo mundo. E aí tem lá bastante coisa que eu já fiz, mas enfim, eu
não tenho essa habilidade para ser tão elegante quanto as meninas aí que é favorável no audiovisual. Se alguém quiser ver meu caderninho, eu mostro na mão mesmo. Assim, a ideia é meio parecer meio lunático mesmo, meio bobo, eu não tenho compromisso nenhum com a verdade. Tudo que eu falei aquela hora na primeira parte é tudo mentira, sabe? Eu não sou paulista, não sou brasileiro, não sou índio, eu não falo português. Outro processo da casa, né, que foi esse processo de começar a fazer as festas, né, de começar a fazer os encontros. E que aí que a gente começou a fazer, né, exposições dentro da casa, né, não como um conceito de galeria exatamente, mas tentando pensar em ocupações da casa. Né, então são pessoas que são amigos, que pedem, ou que a gente convida, que vão lá para ocupar essa casa de uma maneira X, Y, Z. Né. Encontros de bate-papo também, que a gente pode chamar de bate-papo, porque a gente teve vários super interessantes, assim, que, porra, eu aprendi pra caramba. Um dos últimos que teve, que eu acho que foi o mais poderoso, assim, que foi uma conversa sobre negritude e gênero, identidade de gênero, foi maravilhoso. Né? Enfim, as imersões também, 24, que a gente faz, que tem algumas imagens aqui, e tem nos vídeos que estão na galeria também, que é quando a gente junta umas pessoas, junta quem tiver afim, para passar um fim de semana lá na casa, né? Dorme lá, acorda lá, e a gente faz uma série de exercícios, né? Uma série de práticas, de yoga, de teatro, de performance, de dança, enfim, que a gente tiver afim de fazer, e faz coletivamente. Isso tudo é sempre decidido em grupo também. O que mais tem lá na casa? Bom, as festas eu acho que são um momento também que eu acho que não pode ser deixado de lado, né? Que é um momento de encontro muito forte ali. Muita gente se conhece, muita gente troca, né? Contatos mais pra frente que vão se formando ali. E é isso, né? E agora a gente está novamente repensando, né, a estrutura de funcionamento da casa. Então a gente parou de fazer festa agora, para a gente repensar e ano que vem fazer outras coisas. E é tudo sempre de graça, não tem financiamento de ninguém, né? Financiamento é a gente mesmo. Com os alunos do profissional, a Renatinha falou que a gente já tinha casado no Rio de Janeiro, então foi uma conexão meio que, sei lá, de ordem. Mas enfim, a gente decidiu casar um ano depois num festival que é o Universo Paralelo. A gente já trabalhou com a Michelle no Universo Paralelo também. Nessa época que a gente casou, a gente resolveu fazer um ritual de 12 horas dançando pelado, para todo mundo que estivesse naquela área do palco. Então, assim, pensando no conceito de corpo dispositivo, eu estou lembrando aqui assim, que os dispositivos clássicos são o nudismo, agulha, sangue, porque eu gosto de causar um certo choque de realidade na pessoa.